A partir de agora, você acompanha um vídeo sobre a teoria de Schachter e Singer. Contexto histórico. Durante a efervescente década de 1960, marcada pela denominada Revolução Cognitiva na psicologia, testemunhamos o florescer de diversas teorias cognitivas sobre emoção. Destacam-se entre elas as contribuições pioneiras de Stanley Schachter e Jerome Singer, que apresentaram a intrigante teoria dos dois fatores da emoção. Falemos então sobre a teoria. Essa teoria foi fundada em 1962. Ela tem como base a teoria de James Lange e a teoria da emoção de Cannon Bard, onde o elemento da razão tem um papel primordial na forma como experimentamos as emoções. Assim como a linha da teoria de James Lange, a teoria de Schachter-Singer postula que as emoções são deduzidas a partir de respostas fisiológicas. Aqui, os componentes emocionais incluem excitação fisiológica, rótulo cognitivo e experiências subjetivas. Em resumo, a situação é fundamental, mas a interpretação pessoal e as respostas físicas geradas são ainda mais significativas. A teoria de Schachter-Singer sugere que quando um evento gera uma excitação fisiológica, tratamos de encontrar uma razão para essa excitação. Logo, experimentamos e rotulamos a emoção. Em termos mais simples, quando nos deparamos com um evento estimulante, buscamos compreender o que acabamos de vivenciar. Agora, a definição cognitiva. A definição cognitiva está ligada a experiências, origens e cultura, resultando em vivências distintas, mesmo em situações semelhantes. Sentir a excitação não é suficiente, pois pode ser similar para diversas emoções. Rotulá-la cognitivamente é essencial para vivenciar uma emoção específica. A intensidade emocional é modulada pela excitação fisiológica, mas a emoção não pode ser deduzida apenas por esse nível. O rótulo cognitivo, seja instantâneo e automático ou deliberado e consciente, desempenha papel crucial nessa compreensão. Além disso, o ambiente influencia a identificação e rotulagem das respostas físicas. Para testar a teoria da emoção, Schachter e Singer conduziram, em 1962, um experimento com 184 voluntários do sexo masculino. Administraram epinefrina para aumentar a frequência cardíaca e pressão arterial, dividindo os participantes igualmente em 4 grupos experimentais por randomização. Todos foram informados sobre uma nova droga para testar a visão, sendo que 2 grupos receberam detalhes sobre os efeitos fisiológicos da injeção. Dentro desses grupos, um participante em cada experimento foi exposto a situações induzindo alegria, enquanto o outro enfrentou situações irritantes. Os participantes não informados sobre os efeitos da injeção eram mais propensos a sentir maior felicidade ou irritação do que os informados. Resultado e hipótese. Os resultados do experimento confirmaram a teoria de Schachter e Singer. Participantes, ao relatarem os efeitos da injeção, não se sentiram especificamente irritados ou tristes, pois associaram a reação fisiológica à adrenalina. A análise cognitiva levou-os a crer que as respostas se originavam da injeção. Em contraste, sujeitos não informados sobre os efeitos da adrenalina, embora experimentassem a mesma ativação fisiológica, não atribuíram essas respostas à injeção, devido à falta de informação. Uma hipótese levantada é que os sujeitos desinformados, sem explicação para ativação fisiológica, atribuem-na a uma emoção específica influenciada pelo contexto. Ao identificarem a emoção presente, ajustam suas respostas. Por exemplo, em situação alegre, comportam-se alegremente, mas sem sentir genuinamente, enquanto em raiva, reagem com raiva, alegando sentir essa emoção. Vejamos agora exemplo. Num estacionamento escuro,
Indo para o carro sozinho, um homem estranho se aproxima, desencadeando uma sequência. 1. Observação do homem estranho. 2. Aceleração do coração e tremores. 3. Associação da reação física com o medo. 4. Sentimento de medo. Esse processo começa com o estímulo, homem estranho, seguido pela reação física, aceleração cardíaca e tremores. A interpretação mental, associando as reações físicas ao medo, resulta na experiência consciente da emoção, medo. O contexto imediato, como o ambiente escuro e solitário, contribui para identificar a emoção. Em outra situação, caminhando num dia ensolarado, encontrar uma senhora idosa pode resultar em interpretação diferente, mostrando como a situação influencia a nossa experiência emocional. Mais contextos. A emoção, embora tenha uma dimensão adaptativa, sua história evolutiva vincula sua ocorrência no homem ao domínio animal. A emoção humana é, por vezes, vista como um sinal de descontrole, ativando uma dimensão primitiva, instintiva e irracional, podendo resultar em atos de violência. A emoção é vista como um impulso que deve ser controlado ou dominado pela inteligência. Portanto, as pessoas devem aprender a gerenciar e a disciplinar as emoções, bem como as situações que as ocasionam. Para compreender e dar um significado a essa emoção, ela deve ser remetida ao mundo. A experiência do corpo é vivida como emocional na medida em que se constrói uma interpretação disso que lhe chega. O modo como as emoções foram construídas nessa experiência de laboratório nos leva a pensar que as emoções são um conjunto de reações. O sujeito deve sempre reagir a um conjunto de situações que lhe são propostas. A emoção é aquilo que move, enquanto o afeto é o próprio movimento, que não cessa de se diferenciar de si mesmo.